Olá! O tema de nossa aula é a identificação de teses, opiniões e posicionamentos em textos argumentativos. Texto argumentativo. Você sabe o que é? É um texto que escrevemos para convencer o leitor de alguma coisa em que acreditamos. Eu tenho uma opinião e quero apresentar essa minha opinião a você. Mas não só isso, eu gostaria que você compreendesse a minha opinião. Você não precisa acreditar na mesma coisa que eu acredito, mas você precisa entender por que eu acredito nela. Entender o meu ponto de vista. Como eu vou fazer isso? Mostrando que a minha opinião tem critério, tem um porquê. Não é só porque eu acho, é porque eu vejo benefícios nela, eu enxergo a sua importância, a sua relevância. Um texto argumentativo pretende persuadir, mas com o intuito de ampliar visões, mostrar caminhos, levar à compreensão, e não para mudar a opinião dos outros. A opinião, aliás, é particular. Eu posso ter uma opinião totalmente diferente da sua, mas através do texto argumentativo posso apresentar minha opinião a você. Se ao ler o meu texto, os meus pontos de vista combinarem com os seus, pode ser que você passe a ter a mesma opinião que eu. Se não combinarem, você vai pelo menos entender por que eu penso o que penso. Poderemos até discordar, mas entenderemos os pontos de vista um do outro. Bom, um texto argumentativo tem sempre umas partes básicas. Vamos conhecê-las observando este texto aqui, que é a carta de um leitor da revista Minas Faz Ciência. Tive a oportunidade de conhecer, através de colegas, a Minas Faz Ciência e verifiquei a qualidade das reportagens e informações contidas nas revistas. Assim sendo, gostaria de recebê-la. Desde já, agradeço. Danton, HG, Ouro Preto, Minas Gerais. O leitor Danton conheceu a revista há pouco tempo, pelo que se pode perceber. Conheceu e gostou. Gostou tanto que entrou em contato com a equipe editorial para se cadastrar no mailing de assinantes. Tudo isto fica claro neste pequeno texto, certo? Agora, como é que o leitor Danton constrói a sua argumentação? Ele inicia apresentando o seu primeiro contato com a revista, é a introdução. Tive a oportunidade de conhecer, através de colegas, a Minas Faz Ciência. Aí, ele expõe sua opinião a respeito do material, é a argumentação. Verifiquei a qualidade das reportagens e informações contidas na revista. Qual o objetivo desse leitor? Passar a receber regularmente as edições da Minas Faz Ciência. Ele então vai direto ao ponto. É a conclusão do texto. Assim sendo, gostaria de recebê-la. Desde já agradeço. Veja como um texto curtinho desses pode trazer tanta informação para a gente. O leitor Danton tem um objetivo, e esse objetivo está embasado em uma opinião. Essa revista é muito boa. Se é muito boa, ele quer passar a lê-la com regularidade. Então, a equipe editorial precisa saber que ele achou a revista muito boa e deseja lê-la com regularidade. O que ele faz? Escreve para a equipe editorial, elogia o trabalho desenvolvido por ela, explica que conheceu esse trabalho há pouco tempo e solicita o cadastramento de seu nome na lista de assinantes. Quando pensamos em textos argumentativos, temos que pensar em 3 fatores fundamentais. Um é a opinião. Os outros 2 são a tese e o posicionamento. Vamos a eles. O Danton chegou à opinião de que a revista Minas Faz Ciência é muito boa porque leu alguns artigos e percebeu que tinham muita qualidade. Ué, se esses artigos têm essa qualidade, o mais provável é que todos os artigos dessa revista tenham um grau de qualidade equivalente. Essa é a tese do Danton. Uma edição muito boa é igual a todas as edições muito boas. Essa tese gerou nele essa boa expectativa, essa opinião a respeito da Minas Faz Ciência, e o levou a assumir um posicionamento. Com essa qualidade de informações, vale a pena acompanhar o trabalho da equipe editorial, vale a pena ler as outras edições. Tese é o ponto de partida, é a experiência que se vive. Opinião é o pensamento que se estabelece a partir dessa experiência. E posicionamento é a atitude que assumimos em relação a essa opinião. Tá claro
ou ficou confuso? Vamos ver mais um texto para entender melhor esses elementos. Pré-adolescente é criança? Você já foi chamado de pré-adolescente? Pensa que é um deles. Eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente. Eu sei que algumas gostam disso porque se sentem mais velhas e importantes. Quer saber de uma coisa? Ser criança é muito, muito importante. Esse é só o primeiro parágrafo do texto, mas já dá para perceber um monte de coisas nele. Qual a tese aí? Se existe esse negócio de pré-adolescência ou se é só um jeito de não falar criança. Dá para entender isso logo no começo do texto, certo? E qual é a opinião de quem escreveu o texto? É uma autora e ela não concorda com essa história, não. Acha a coisa mais esquisita. Já está claro aí o seu posicionamento, não está? Olha só, para ela, ser criança é que é legal. A partir desse texto, nós podemos construir também os nossos argumentos. Eu, por exemplo, digo isso para vocês. Concordo com a visão da autora sobre o termo pré-adolescência. Costumo ouvir adultos que se referem a seus filhos como pré-adolescentes e não lhes permitem aproveitar toda a beleza da infância. A meu ver, esse é um texto importante não só para crianças de 11, 12 anos, mas principalmente para seus pais. Percebeu no meu texto que eu concordo com a tese da autora e que, para concordar com essa tese, eu formei uma opinião e assumi um posicionamento? Meu texto tem todos esses elementos. E você, o que pensa disso? Você deve estar com 11, 12 anos agora. Você se considera uma criança ou um pré-adolescente? Por quê? Qual a sua opinião? Como você se posiciona diante dessa questão? Procure mais informações a respeito disso, reflita, faça anotações no seu caderno, discuta o tema em casa e na escola. Vai ser um exercício super legal e você vai treinar a argumentação de forma crítica e inteligente. A gente se vê por aí. Até mais!